Irmãos, glória a Deus. Eu quero meditar com vocês hoje sobre a palavra de Deus, bem rapidamente, tá? Aqui alguns versículos da Bíblia que diz assim, olha, 2 Timóteo 3:16 a 17 diz: toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tiago 1,22 diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Salmo 119, 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Acho que dá. Tem vários versículos aqui, mas esse aqui é o suficiente para mostrar para nós a importância da palavra de Deus. Nós precisamos realmente observar a palavra, estudar a palavra, meditar a palavra. O próprio Jesus diz assim: examinai a Sagrada Escritura, porque cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então precisamos urgentemente conhecer a palavra de Deus. E o que eu quero contar para vocês hoje, por que você precisa ler a palavra? Muitas pessoas no passado diziam assim: esse livro fechado é apenas um livro, mas ele é aberto, é a boca de Deus falando com a gente. Então, nós sabemos que a Bíblia é a boca de Deus falando com o homem. É maravilhoso. Muitas pessoas, às vezes, não têm procurado estudar a palavra dele, a palavra do Senhor. Mas é importante que a gente estude a palavra do Senhor, tá bom? A Bíblia, ela é tremenda para nossas vidas. Eu sei que existem várias versões, e algumas versões existem coisas que não estão corretas, textos que não estão completos, texto que, às vezes, não tem uma interpretação correta em relação ao original, mas a verdade estude muito a palavra de Deus. Você pode hoje, com a internet, você tem várias versões, você pode pegar, baixar no seu tablet, no seu computador, no seu celular, enfim, procure estudar bastante a palavra de Deus, tá? Agora o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu fiz um vídeo agora há pouco, dizendo sobre o templo de Deus, e dizendo que nós temos que ser templo de Deus na nossa tricotomia. Por exemplo, nós temos que ser templo de Deus no nosso homem espiritual, temos que ser templo de Deus no nosso homem emocional, na nossa psique, na nossa razão, né? E temos que ser templo de Deus também no nosso corpo físico, porque o Deus, ele não quer apenas a sua vida espiritual, Deus também quer a sua vida física. Ele quer a sua mudança de caráter, ele quer a sua mudança de postura, ele quer a sua mudança, né, em todas as áreas. Então é muito importante que você mude também no seu corpo físico, porque essa é a forma como Deus quer trabalhar na nossa vida. Agora, como que Deus vai fazer esse trabalhar? Como que Deus vai fazer esse trabalhar? E aí eu quero apresentar para vocês a palavra de Deus de uma forma, quem sabe, talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Presta atenção, a Bíblia, ela tem, na palavra grega, ela tem algumas formas da gente conhecer a palavra. Então nós temos a palavra rema, que significa a palavra revelada, tá? A palavra revelada, palavra direta, direcionada. Mas nós também temos a palavra logos. A palavra logos. O que é a palavra logos? É todo o conteúdo bíblico, né? Nós temos aqui toda a revelação da palavra aqui, que Deus escreveu desde o início até o fim. Então essa é a palavra logos. E nós temos a palavra grafo, ou então a palavra grafia. E a gente entende que esse livro é um livro sagrado em todas essas três áreas, né? Que a Bíblia também é tricotômica, ela também se divide em três partes. Ela é rema, logos e grafo. E nós somos espírito, alma e corpo. Olha que coisa interessante. Quando a gente começa a compreender que espiritualmente nós precisamos ler a Bíblia. Por que nós precisamos ler a Bíblia? Porque a Bíblia rema, a palavra rema, ela alimenta diretamente o nosso espírito. A palavra rema é aquela palavra que você acaba de ler o texto sagrado, por exemplo, você lê um texto aqui da Bíblia e de repente parece que naquele momento está servindo de uma direção para você, uma instrução direta para você. Então nesse momento é a palavra rema, ok? É muito importante a gente ter essa visão, esse entendimento. Quantas vezes você está lendo a Bíblia e de repente Deus está dizendo com você, você começa a chorar, porque você interpreta que Deus está trazendo uma palavra direta para o seu coração. Daí a necessidade de você ler a Bíblia. O que acontece quando a gente não lê a Bíblia? Às vezes a gente fala assim, mas eu já li a Bíblia várias vezes, já estudei várias vezes, já li de capa a capa várias vezes. E
Para que vai resolver eu falar de novo? Eu ler de novo. Então, quando você pega um texto bíblico assim, né, até as aleatórias às vezes, você começa a ler, por exemplo, aqui eu abri aqui em Isaías 55, diz assim, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então você acabou de ler o texto desse daqui, aleatório, e de repente Deus falou com você. Foi algo assim que Deus veio na sua alma, lá no seu espírito e falou profundamente. Então, isso nós chamamos de palavra rema, aquela palavra que ela é direcionada, ainda que ela foi escrita para Abraão naquele período, foi escrita para Jacó naquele período, foi escrita para Isaac naquele período, mas no momento que você está lendo a Bíblia, aquilo vem como uma flecha na sua alma, no seu espírito. E você compreende que agora não é mais para Abraão, que agora não é mais para Isaac, não é mais para Jacó, não é mais para Israel ou para os seus filhos, não é mais para os profetas, agora Deus está falando diretamente contigo. Então é essa a percepção que nós temos da palavra rema, aquela palavra que Deus fala diretamente ao seu coração. Aí nós temos a palavra logos. A palavra logos é todo esse conteúdo da palavra. Então quando você pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, esse é o correto. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, para encontrar o caminho, ela fala assim, olha, leia o livro de João, porque o livro de João é um livro que vai te instruir bastante e você vai ter muita compreensão do Evangelho através do livro de João. Querido, nenhum livro da Bíblia está descartado para a gente ler, então, de forma alguma. Mas eu acredito que eu preciso preencher a minha mente com a palavra de Deus. E nada melhor do que você encher com a palavra completa. Gênesis a Apocalipse. Então, se você for escolher um modo de leitura, o melhor modo de leitura que existe na Bíblia é Gênesis a Apocalipse. E o grande problema das pessoas ficarem lendo textos isolados é que ela começa a ter uma compreensão, às vezes, não tão completa do que aquele cenário quer apresentar. E aí ela começa, então, a fazer o quê? A distorcer a palavra, a manipular a palavra de Deus. No passado havia... muitas pessoas diziam assim, né? Tem um versículo na Bíblia que na época do passado era muito falado. Como é que era o versículo? Dizia assim, eu não vou lembrar agora, porque não estava aqui no meu escrito para falar. Mas se eu lembrar aqui no meio da meditação, eu falo para vocês, tá? Então é muito comum uma pessoa pegar um texto bíblico e bater naquela tecla e falar, mas sabe que ela ignora todo o contexto daquele versículo. E por que ela ignora o contexto do versículo? Porque ela não leu a Bíblia. Simplesmente, ela pegou aquele versículo lá isolado. Dizem que um texto fora de contexto, ele passa a ser um pretexto. Entendeu? Então, nós precisamos ler toda a Bíblia. Toda a Bíblia. As pessoas pegam livros aí fora e leem os livros inteiros. 2, 3, 4, 5 vezes. Mas quando se trata da Bíblia, elas querem ler um pouquinho. Então, se eu tenho uma mente, e essa mente, ela precisa se nutrir de algo. E no meu caso, eu digo que sou de Deus. Eu digo que eu vivo na presença de Deus. Então eu tenho que nutrir a minha mente como? Com a palavra de Deus. Porque, meu querido, até a leitura, muitas pessoas às vezes elas valorizam muito, você tem que ler muito, você tem que ser um leitor assíduo, você tem que conhecer muito, você tem que estudar muito. Eu recomendo, tem livro que você não deve ler. Tem livro que você não deve ler. A nossa mente ela é muito forte, ela é muito poderosa. Tive eu agora fazendo um curso de coach, e lá no coach a gente aprende muitas coisas, a potencializar a nossa mente, a trabalhar a mente, e de fato a mente ela é muito poderosa. Tá? Então cuidado com o que você lê, porque às vezes você fala assim, eu vou ler tal coisa, mas aquilo ali pode criar uma sinapse poderosa na tua mente e fazer você ter uma inversão de valores, pode fazer você retroceder na caminhada cristã, pode fazer você deixar muitas vezes aí o amor, o primeiro amor, o amor às coisas de Deus. Então, não podemos esquecer nunca que a nossa mente tem que ser nutrida com a palavra Logos. Enche a tua palavra do Logos de Deus. Aliás, a tua mente com o Logos de Deus. A tua mente precisa estar cheia do Logos de Deus. Ok? Agora, como que eu vou fazer isso? Aí que vem outro ponto. Aqui, ó, o grafo. Quando eu acesso isso. Então, olha como é que é simples. É muito simples, ó. Físico, acesso o grafo.
psicológico, mental, acessa o logos, que é o conteúdo, certo? O espiritual, que é a parte mais profunda do homem, que é a minha consciência, ela vai acessar o rema de Deus. Agora, vem o grande desafio. Sem o grafo, eu não tenho logos. E sem o logos, eu não tenho rema. Muitas pessoas às vezes não têm instrução, muitas pessoas às vezes não têm direção, muitas vezes as pessoas não têm percepção, muitas vezes as pessoas não têm discernimento. Sabe por quê? Porque falta o rema. Mas por que falta o rema? Porque falta o logos. E por que falta o logos? Porque falta o grafo. Quanto menos você pega o grafo, menos logos você tem. Quanto menos logos você tem, menos rema você tem. Então o correto é você fazer como o salmista diz, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Amém? Dia e noite. Quer dizer, você tem que ler a Bíblia todo instante, todo tempo. Hoje nós podemos agradecer a Deus que tem até os aplicativos aí que ao invés de você ler a Bíblia, eles leem a Bíblia para você. E dentro da neurociência diz o seguinte, que se você dormir, por exemplo, com o fone de ouvido ali, falando alguma coisa, o teu subconsciente vai absorver aquelas informações. Então hoje, se você quer conhecer bastante a Bíblia, de repente você tem um dia atarefado, você não consegue ler a Bíblia, você pode muito bem à noite colocar um fone de ouvido lá na Bíblia gravada, no texto bíblico ou no livro da Bíblia, e automaticamente encher a tua mente aí com o Logos de Deus, para quando você precisar de uma direção, de uma palavra revelada, de um rema, você vai ter esse rema. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, meditar com vocês hoje. Tenho certeza que vai ser de grande bênção na sua vida. Amém? Deus abençoe. Fique na paz.